Fala, gente! Como é que vocês estão? Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Independente do horário que você vai assistir, sempre um bom momento e um prazer estar aqui para mais um Mensagem Sem Maquiagem. E a gente quer aproveitar esse tempo para construir algo juntos daquilo que o nosso coração tem vivido, tem experimentado da parte de Deus sobre a nossa vida, do nosso cotidiano, dessa palavra simples e objetiva que não diz nada além daquilo que nós vivemos, né? Mas muitas vezes aquilo que nós vivemos serve e é palavra para alguém. E todos nós carregamos algo. Quando nós entendemos o que nós carregamos, isso vira um dínamo, uma potência, e vidas podem ser tocadas, transformadas por aquilo que nós vamos gerar e falar das nossas experiências. Hoje eu quero tirar um tempo para refletir sobre resistir, insistir e persistir. São três palavras que nos últimos meses na minha vida eu tenho experimentado. Não tem sido fácil, mas com algumas decisões que eu tenho tomado e me organizando, me equalizando, me equilibrando, me reconectando com algumas coisas, retomando algumas coisas, alguns projetos que estavam ali engavetados, esperando, sabe? Aquele sentimento que muitas das vezes, aquele estado que muitos de nós vivemos, aqueles que já são disciplinados, focados e objetivados, já estão fazendo, né? Já decidiram fazer e fazem com maestria o que decidiram. Parabéns a todos, continue assim. Mas por um tempo eu fui pego por um estado de prática que tem sido muito comum no meio dos homens, no meio da gente, no meio das mulheres também, que é procrastinar. Que deixar para amanhã, deixar para depois. Mas não só o sentido da procrastinação no quesito de adiar algo. Quando você vai adiar, é uma coisa, você vai adiar, mas você vai concluir, mais tarde ou vai fazer. Não é sobre essa gravidade que eu estou falando. Eu estou falando sobre a gravidade de desistir de coisas. Abandonar, aposentar, deixar de esfriar ao ponto que a gente não tem estrutura emocional, espiritual, de desejo algum de continuar fazendo algo. Então isso, por algum tempo, eu fui pego em alguns quesitos, em algumas áreas, alguns assuntos, desistindo de alguma coisa. Por uma frustração, por um desânimo, por alguma palavra lançada num momento que nós estávamos frágeis demais, por coisas diversas. Então, quem nunca desanimou por algo? Quem nunca desistiu de algo? E eu entrei muito obstinado nesses últimos meses a reconstruir algumas coisas, retomar algumas coisas, tirar a poeira de alguns livros, retomar algumas leituras que nem foram iniciadas, concluir algumas que foram iniciadas e não executadas até o seu final. E confesso para vocês que eu tenho vivido dias fantásticos, maravilhosos, doloridos, alguns doloridos, porque o processo dói, né? O processo às vezes nos machuca um pouco, forjar esse caráter, refazer essas estruturas em nós. Como diz alguns médicos pediatras, de alguns casos, a dor do crescimento. Então, às vezes temos algumas dores na nossa adolescência, na nossa infância, que a gente não consegue explicar, e dizem os médicos, os ortopedistas, pediatras, que existe a dor do crescimento. Muitas vezes crescer dói, é sair de um estado e para outro, é a deformação daquilo que estava num formato e a formatação para um outro formato, para um outro ambiente. Então muitas vezes esse processo é um pouco dolorido, mas eu confesso que no final de tudo ele é muito prazeroso e feliz. E tudo começa com uma tomada de decisão. Tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, seja na área espiritual, profissional, familiar, tudo começa com uma decisão. É nós que decidimos. A nós, por Deus, foi nos dado o livre-arbítrio.
o poder de escolha, o poder de decidir para onde nós queremos ir. Decidir o que vamos semear, decidir o que vamos plantar, decidir que caminho, que rumo tomar. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu comecei a namorar a Bruna, minha esposa, e uma das frases que eu falei para ela, e sempre a gente repete um para o outro, hoje ela com mais madura, 12 anos casados, 12 anos juntos casados, quase 13 de namoro, noivado e casamento, a gente é muito concordante nessa área. E eu falei para ela assim, nunca queira estar entre Cristo e eu. Porque se o dia que você estiver entre Cristo e eu, fatalmente, eu vou decidir por Cristo. Nada pode substituir, nada pode ofuscar. Nenhum plano ou projeto seu pode ser maior do que o desejo de estar com Ele, de agradá-lo, de ouvi-lo, de desfrutar da companhia e da presença do Mestre, do Senhor Jesus. E ele disse um texto bíblico que diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que as nossas atitudes diárias, as nossas tomadas de decisões, antes de pensarmos em outra coisa, nos perguntemos se Cristo, se Ele estará conosco ali. Se essa paz que excede todo entendimento, esse amor que lança fora o medo, invadir você com tanta confiança e fé, ao ponto de você se inspirar, ficar obstinado, inflamado por aquilo, faça. Porque todo ambiente em que Ele está, as coisas fluem e acontecem. Não que não passemos por escolas e aprendizados de adversidades, mas estando com Ele, nós temos uma certeza de que todas as adversidades serão superadas, de que sempre, em dado momento, Ele nos dará a estratégia, a sabedoria necessária para a gente poder seguir adiante e não parar. Então, debaixo desse sentimento, nos últimos meses eu tenho experimentado isso. Só que eu confesso que, não sei com vocês como é que ocorre, mas eu acredito que cada um tem um tempo, cada um tem um processo. Talvez coisas são tão emergentes, mas tem um processo. Se o seu corpo funciona a 100 km por hora, digamos que o seu corpo está programado, a resistência mecânica do seu corpo, vamos colocar equipamento, o corpo, tira o corpo fora, vamos colocar um equipamento. Se um engenheiro projetar um equipamento para atingir X performance de velocidade para a produção de um produto qualquer que você queira, então existe um limite que toda a parte de automação, motorização, todos os aparatos e acessórios foram projetados para aquele tipo de performar no máximo daquela velocidade. Tudo que você exigir acima, pode ser que no início, por ser um equipamento novo ali, estruturado, você vai atingir aquela velocidade, aquela produção, tá ali, mas com certeza não vai levar tempo e começarão a sofrer desgastes prematuros, porque estamos exigindo algo que aquele equipamento não foi projetado para gerar. Se nós tivermos um carro, como isso acontece muito, não sei, eu tenho 45 anos, eu estou ficando velho, não sei se você já viu amigos ou aconteceu na época daquela febre dos carros turbinados, daqueles carros mexidão que tinha, e a gente sempre via uns carros Chevette, Fiat, Gol, Paraty, Saveiro, Opalas, carros que a pessoa turbinava, deixava o motor mega potente, sei quantos cavalos de potência. Mas um erro, quando as pessoas não tinham o preparo, não tinham a instrução, o maior erro de todos era não preparar o sistema de freios, o sistema de embreagem e nem tampouco a suspensão para andar aquele carro com motor tão potente. A estrutura do carro não foi concebida para tanta potência. Então o que nós vimos eram jovens sofrendo acidentes gravíssimos, porque não dizer que alguns perderam até a sua vida,
arriscando por uma adrenalina, por mais velocidade. Quando um preparador prepara um carro, a gente vê os engenheiros de Fórmula 1, Fórmula Indy, os carros de competição. Quando você olha o carro preparado, concebido para exigir tudo aquilo daquele motor com tanta potência, você vai ver a suspensão está equalizada, o sistema de freios está equalizado, dimensão de pastilha, disco, refrigeração, pneus, roda, tudo. O conceito da célula de sobrevivência de um carro de competição. Então, não é só você decidir fazer, não é só nós estarmos ali desejosos por fazer. É respeitar o seu tempo, respeitar a sua estrutura. Mas aí que vem uma coisa muito legal de nós que temos a nossa fé firmada em Cristo. Ele vai nos reforçando, nos auxiliando e melhorando essa estrutura aqui para atingirmos mais velocidade, para termos mais torque, para que possamos performar cada vez melhor, com resultados bons, sem estarmos aí quebrados pelo meio do caminho. Então, as decisões que eu tenho tomado na minha vida, eu pude ver que alguns pequenos resultados já começaram a acontecer. É fato que eu falei lá agora, uns minutos atrás, existe a dor do crescimento, né? Existem os investimentos que você tem que fazer, existem coisas que você precisa resistir, rejeitar, existem coisas que você precisa insistir, outras que você precisa persistir. Então essa resistência, essa insistência, essa persistência nos geram um caminho mais eficaz. Mas eu quero finalizar esse tempo juntos, nessa palavra bem rápida, sobre tomada de decisão, sobre encarar o seu tempo, respeitar os processos, mesmo que doam um pouco. É que essa decisão que tomamos de mudança, criarmos novos hábitos ou retomarmos projetos que ficaram parados e levar em frente isso, são pontos que nós falamos que você precisa levar para a sua vida, como eu tenho levado para a minha vida. Coloque Deus em cima de tudo. O Senhor Jesus em primeiro lugar. Agradar ao Senhor, obedecer a sua palavra, respeitá-lo. Entender que toda essa tomada de decisão vai iniciar um processo na nossa vida, na minha, na sua vida. Toda boa construção que o Senhor começa a fazer em nós, muitas das vezes, na grande maioria delas, começa com Ele destruindo e desconstruindo algo que nós construímos ao longo do tempo e que não é necessário para onde Ele quer nos levar. Entendeu? Então, respeite o seu tempo, mas leve Jesus em todas as suas decisões. Carregue o Senhor em tudo. Pergunte, questione, fale, busque dEle. Quando essa paz que excede o entendimento, esse amor que lança fora o medo, invadir você, com certeza, você já estará começando a colher os frutos. E celebre os seus pequenos resultados, mesmo que sejam pequenos. Não fique reclamando por aí. Tira da sua boca reclamação, murmuração. Celebre os pequenos resultados, porque eu tenho certeza que hoje eu sou um pouco melhor do que ontem. E o meu desejo é que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que hoje. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Se o que nós comentamos aqui nessa breve conversa tem algum sentido para você, ou você conhece pessoas que precisam ouvir algo desse tipo que nós estamos conversando aqui, compartilhe com mais alguém para que essa mensagem fique um pouquinho mais longe. Se inscreve aqui no canal do YouTube e a gente marca a gente no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, compartilha no seu perfil de status do WhatsApp. Se você tem um editor de vídeos, faça cortes de alguma palavra que você achou que é importante e divulga para mais alguém. E nós vamos estar aqui semana que vem de novo, preparando algo para o seu coração, daquilo que nosso coração tem transbordado. Comemore os seus pequenos resultados. Decida por Cristo, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é o caminho. Tudo é por Ele, não tem outra saída a não ser nele. Tá bom? Nos vemos por aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.